A partir da década de 60, os cientistas, né, principalmente os geólogos, começaram a entender como é que ocorria o movimento dos continentes na deriva continental no mundo. Tá? Começaram a perceber que havia, por exemplo, placas tectônicas. Eram placas que dividiam toda a superfície da crosta terrestre, tá? E tinham diferentes tipos de contato. Por exemplo, você tem placas que são de convergência, ou seja, de encontro entre duas placas diferentes, né? Pode ser uma convergência continental-continental, uma convergência continental-oceânica, ou até oceânica-oceânica. Você tem as placas divergentes, encontro divergente de placas, onde elas estão se separando, tá? Como no caso entre a placa africana e a placa sul-americana, onde fica o Brasil, ok? Ou você pode ter ainda alguns pedaços, alguns pontos desses encontros que são chamados de transformantes, onde há um movimento tangencial entre as duas placas. Elas deslizam lateralmente uma contra a outra. Só que o conhecimento dessas placas vai permitir ao cientista, por exemplo, perceber onde algumas se movimentam, para onde outras vão se movimentar, qual a frequência de movimento de algumas delas. A gente observa que algumas placas se movimentam numa velocidade e outras em outras velocidades. Umas são mais frequentes, outras menos. Por exemplo, a separação em média entre a placa africana e sul-americana é de 2 centímetros por ano, tá? Em média. Outras placas vão ter outras velocidades, tá ok? E alguns lugares da superfície terrestre acabam sendo essenciais e até raros para a gente entender esse movimento. Por exemplo, locais onde a placa é transformante, como no caso lá na Califórnia, nos Estados Unidos, existe uma falha famosa que é chamada falha de San Andrés, ou falha de San Andrés, né, como é falado no espanhol, que é justamente o contato transformante, ou seja, um deslizamento lateral entre as placas que está passando embaixo de uma área continental. Ou seja, você consegue ver na superfície a herança desse movimento. Você consegue ver que, ao longo dos anos, as placas têm se movimentado e têm alterado o relevo daquele lugar. Então, acaba sendo um lugar onde as pessoas, os cientistas, podem observar com até uma facilidade tátil, né, o movimento dessas placas. Então, acabam sendo locais de interesse particular na geologia no mundo. E aí vamos à questão. Com o desenvolvimento da teoria das placas tectônicas nos anos 60 e 70, bastante recente, fenômenos como vulcanismo, os terremotos e a formação das cadeias montanhosas vêm tendo uma compreensão mais aprofundada. Isso permite, inclusive, a previsão de eventos de alta intensidade, inclusive a previsão a possibilidade de que a Califórnia, nos próximos anos, venha a sofrer um grande terremoto, já que nessa região a crosta terrestre, tá? Existe até uma mítica na Califórnia que ainda vão ter o The Big One, né? Ainda vão ter um grande terremoto, que essa falha de San Andrés vai ficar tão evidente que vai causar uma separação, por exemplo, na parte ali da Califórnia do continente americano. Vamos lá. Essa zona apresenta uma zona de encontro de placas tectônicas com expansão do assoalho oceânico. Primeira coisa, encontro de placas tectônicas, o assoalho está se comprimindo, tá? Ele não está se expandindo. Expansão de assoalho é no encontro de placas divergentes. Então está errado. Se encontra profundamente fraturada pela formação de uma dorsal oceânica. Dorsal oceânica é um conjunto de cadeias montanhosas que se formam na separação de placas tectônicas. Então isso daí também está errado. C. Está sendo empurrada para baixo, formando uma fossa abissal. O que está sendo empurrado para baixo é no encontro de placas convergentes, quando uma entra em contato sobre a outra, uma afunda e a outra se dobra sobre essa que afundou. Tá? E aí, quando essa afunda, acaba formando uma fossa, que é como se fosse um túnel, um buraco bem grande na superfície marítima. Tá? Então essa está errada também. D. Forma uma área de separação de placa com forte epirogênese. Epirogênese é um nome específico que a gente chama da movimentação vertical do relevo. Tá? Por exemplo, aquele movimento dos icebergs, né? Quando se você retirar a parte de cima do iceberg, ele vai automaticamente se elevar para fazer uma compensação isostática, é o que a gente chama de isostasia. Esse movimento vertical do relevo também não está respondendo a questão. Se divide em duas placas que deslizam paralelamente em sentidos contrários. É justamente o movimento transformante. Então, o gabarito letra E, você vê que é importante você ter a noção de alguns encontros de placas tectônicas,
onde você tem exemplos de cada tipo de placa tectônica também para responder essa questão aqui do Enem. Tá? Então, gabarito letra E.